Olá a todos! Nesse vídeo a gente vai falar então sobre a regulação hormonal do metabolismo de cálcio e de fosfato. A concentração de cálcio no organismo é regulada com muito cuidado e a concentração no líquido extracelular ela fica em torno de 2,4 milimolar, o que é muito abaixo da concentração de sódio, por exemplo, que fica perto de 150 milimolar. Esse controle é essencial, porque o cálcio é extremamente importante para, por exemplo, contração muscular, coagulação sanguínea, transmissão de impulsos nervosos e de adesão celular, liberação de hormônios e vários eventos que usam cálcio como segundo mensageiro. Então, considerando todo o cálcio do corpo, mais de 98% dele fica depositado nos ossos, que vão servir então como uma reserva de onde o cálcio pode ser retirado em caso de necessidade. Do resto, 1% fica no interior da célula, armazenado em organelas, principalmente no retículo endoplasmático, e mais ou menos 0,1% fica no líquido extracelular, distribuído entre plasma e interstício. Esse gráfico ele mostra a distribuição do cálcio no plasma. Metade dele fica disponível como íon livre, cerca de 9% na forma de sais, e essas formas de cálcio elas vão se difundir livremente para o interstício através dos capilares. Mas mais de 40% do cálcio do plasma está ligado a proteínas, como a albumina. E esse cálcio já não é mais capaz de atravessar os capilares, então ele não consegue se difundir por interstício. O cálcio iônico é a forma mais relevante para o organismo porque é a que está mais disponível. Pequenas alterações na concentração fisiológica de cálcio são capazes de promover efeitos extremos e imediatos. Pequenas reduções são capazes de tornar o sistema nervoso, por exemplo, mais excitável. Mas reduções drásticas podem provocar impulsos nervosos espontâneos e ataques epiléticos até. Aumentos na calcemia, por outro lado, podem promover constipação, por exemplo, por reduzir a contratividade do aparelho digestório. Quanto ao fosfato, a concentração plasmática de fosfato fica em torno de 1 milimolar e 85% de todo o fosfato do corpo fica nos ossos, contra quase 15% no interior das células e menos de 1% no líquido extracelular. O fosfato no sangue ele fica sob a forma de hidrogênio fosfato e dihidrogênio fosfato, principalmente. Normalmente, são ingeridos cerca de 1 grama diários de cálcio e fósforo. E íons divalentes, como é o caso do cálcio, eles são mal absorvidos. E é daí que vem a grande importância da vitamina D. A vitamina D ela aumenta a absorção intestinal de cálcio para cerca de 30% do ingerido, enquanto o resto é excretado nas fezes. Só que chega mais cálcio à luz intestinal junto com os sucos digestivos, como a bile. Então, na verdade, mais de 90% da quantidade diária de cálcio ingerida é perdida nas fezes. A absorção intestinal de fosfato ela é bem mais simples e mais fácil, então a bem maior quantidade não precisa de nenhum fator aditivo. A matriz orgânica óssea ela é composta quase que totalmente de fibras de colágeno, enquanto o restante é representado pela substância fundamental, que é composta de proteoglicanos, principalmente condroitina e ácido hialurônico, que vão ser importantes para a deposição de cálcio. A matriz, por sua vez, ela confere aos ossos resistência à tração. A hidroxiapatita é o principal sal depositado na matriz orgânica e ele é composto basicamente de íons cálcio e de fosfato. É comum a presença de outros íons, como sódio, magnésio, carbonato no tecido ósseo, mas esses íons acredita-se que fiquem conjugados aos cristais de cálcio e fosfato, não apresentando uma estrutura cristalina própria. Os cristais vão apresentar uma estrutura achatada, né, como placas, e eles vão se localizar junto às fibras colágenas. E essas estruturas elas ficam unidas muito firmemente. E além disso, os segmentos de fibras e os cristais eles vão se sobrepor e vão formar estruturas similares a uma parede de tijolos. E esse arranjo estrutural é o que confere ao osso a sua resistência têncil e também compressiva. Uma coisa que precisa ser considerada aqui é que a concentração de cálcio plasmática é mais do que suficiente para permitir a precipitação de hidroxiapatita, junto com fosfato. Mas por que isso não acontece na circulação? Por causa da presença de pirofosfato, que vai impedir a formação do sal.
A gente vai falar um pouco, bem resumidamente, sobre o processo de formação dos ossos, mas acho que isso vai ser melhor visto quando vocês forem estudar fisiologia endócrina. A deposição óssea ela é iniciada quando os osteoblastos secretam monômeros de colágeno e os proteoglicanos, que vão formar as fibras colágenas e a substância fundamental. Com a rápida polimerização das fibras, o tecido formado ele é chamado de osteoide. Ele tem mais similaridades com cartilagem do que com os ossos, a não ser por uma diferença, que é a facilidade de deposição de sais de cálcio. Quando o osteoide é formado, alguns osteoblastos ficam presos nessa trama, né, de colágeno e ficam quiescentes, e aí são chamados de osteócitos. Os primeiros sais de cálcio e fosfato que são depositados, eles não são, na verdade, hidroxiapatita, mas eles são sais de estrutura amorfa, ou seja, são sais que não têm uma estrutura cristalina definida. E só depois de semanas ou meses, passando por um processo de remodelagem, é que esses sais são substituídos por hidroxiapatita. O mecanismo indutor da deposição de hidroxiapatita ele é pouco conhecido, mas ele depende da regulação da concentração de pirofosfato. O pirofosfato é um potente inibidor desse processo. E uma das enzimas mais importantes na regulação dos níveis de pirofosfato é a fosfatase alcalina não específica de tecido, que vai quebrar o pirofosfato e possibilitar a deposição de hidroxiapatita. Esses sais eles raramente se depositam em outros tecidos em condições normais, mas é possível a deposição em situações patológicas. É o caso, por exemplo, do que ocorre na precipitação em paredes de artérias em processo de arteriosclerose, um processo que vai reduzir a capacidade elástica dos vasos e vai tornar esses vasos parecidos, na verdade, com tubos de osso fino. Enquanto a deposição de sais de cálcio fosfato é de responsabilidade dos osteoblastos, a remoção desses cristais é feita pelos osteoclastos. Os osteoclastos eles são células fagocíticas multinucleadas que apresentam até cerca de 50 núcleos e que apresentam uma borda escova e são formadas na medula óssea. Eles ficam ativos em menos de 1% das superfícies ósseas de um adulto, mas eles são essenciais durante os anos de crescimento, onde a remodelagem óssea acontece com bastante frequência. Os osteoclastos eles emitem projeções, que são semelhantes às bordas em escovas que estão presentes nos túbulos renais em direção ao osso. E essas vilosidades secretam dois tipos de compostos. Enzimas proteolíticas, que vão digerir a matriz orgânica, e ácidos, como o ácido lático ou ácido cítrico, que vão dissolver os sais. E eles fagocitam ainda partículas da matriz óssea, e vão reduzir essas partículas, esses compostos primordiais, e liberar na circulação sanguínea. No início do vídeo, eu mencionei que a maior parte do cálcio e do fosfato fica nos ossos. E é graças a essa capacidade dos ossos de servirem como depósito para esses íons que suas concentrações variam muito pouco. Se você injeta por uma via intravenosa uma solução contendo íons de cálcio, por exemplo, em menos de uma hora o excesso é depositado nos ossos e a concentração plasmática retorna ao normal. Se você faz o contrário e retira grande quantidade desses íons da circulação, em um tempo mais ou menos igual, a diferença é retirada dos ossos e recompõe a concentração plasmática. Esse mecanismo de tamponamento é essencial para a manutenção dos níveis de cálcio e fosfato. E agora a gente vai falar então sobre os mecanismos de regulação que atuam sobre esses íons, e principalmente da participação dos rins. A vitamina D tem um efeito importante sobre o cálcio no trato gastrointestinal, que vai aumentar muito a sua absorção e também vai afetar a deposição nos ossos. Mas antes de exercer seus efeitos, ela precisa ser convertida a uma forma ativa. Na pele, a gente forma o colecalciferol, ou a vitamina D3, através da radiação do 7-desidrocolesterol pela radiação UV solar. E é por isso que a falta de sol leva à deficiência de vitamina D e a vários problemas ósseos. No fígado, o colecalciferol é convertido em 25-hidroxicolecalciferol. E, finalmente, a forma mais ativa, o 1,25-dihidroxicolecalciferol, ele é sintetizado no epitélio dos túbulos proximais no rim. A formação de 25-hidroxicolecalciferol ele é regulada por um mecanismo de feedback negativo. E esse controle é importante por dois motivos principais. Primeiro, porque ele vai regular a quantidade e, portanto, o efeito da vitamina D.
E segundo, porque a meia-vida do hidroxicalciferol é muito mais curta do que a da vitamina D3. Então é muito mais interessante o armazenamento de vitamina D3 do que de hidroxicolecalciferol. A síntese da formativa no rim também é alvo de regulação pelos níveis plasmáticos de cálcio e também pela presença do paratormônio. A elevação da concentração de cálcio por si só tem pouco efeito direto na inibição da síntese da formativa da vitamina D, mas tem um efeito muito potente na síntese de paratormônio. E a secreção de paratormônio é muito suprimida quando o cálcio plasmático se eleva acima de 0,9 mg por litro. E na ausência de paratormônio, a síntese da formativa da vitamina D ela é praticamente cessada. O gráfico da esquerda mostra que o efeito da ingestão de vitamina D3 na síntese do 25-hidroxicolecalciferol só é importante se ficar muito abaixo do mínimo. E, na verdade, a falta de exposição ao sol em algumas regiões do planeta acaba sendo uma causa muito mais importante para a deficiência de vitamina D do que uma deficiência dietária. O gráfico da direita ele vai mostrar o efeito do cálcio nos níveis da formativa de vitamina D, o que demonstra que os aumentos iniciais na concentração de cálcio têm pouco efeito, mas quando o cálcio plasmático começa a afetar a síntese de paratormônio, o efeito é bastante drástico. O paratormônio ele é liberado e sintetizado nas glândulas paratireoides. Existem 4 glândulas paratireoides que são localizadas na face posterior da tireoide. A remoção de 2 das glândulas não produz nenhuma alteração significativa. Quando você retira 3 glândulas, você tem um quadro de hipoparatireoidismo transitório. Mas a glândula que permanece, a glândula remanescente, ela é capaz, depois de um curto período, onde provavelmente há hipertrofia do tecido, de retomar completamente a função. O paratormônio é extremamente importante para a modulação das concentrações plasmáticas de cálcio e fosfato. Ele promove alterações na absorção intestinal, na excreção renal e também na retirada de sais dos ossos. Níveis elevados de paratormônio vão provocar rápida liberação de cálcio e fosfato nos ossos, enquanto a deficiência de paratormônio vai levar a hipocalcemia e possivelmente tetania, que são espasmos musculares descontrolados. O gráfico ele vai mostrar o efeito de uma infusão de paratormônio sobre as concentrações plasmáticas de cálcio e fosfato. No início da curva, a concentração de cálcio aumenta até atingir um platô após cerca de 4 horas. A concentração de fosfato ela cai num ritmo mais acelerado do que a concentração de cálcio sobe e se estabiliza na metade do tempo. O aumento da concentração de cálcio dá por 2 motivos. Primeiro, o aumento na absorção óssea de cálcio e fosfato. E o segundo, que é menos importante, a redução da excreção renal de cálcio. O efeito sobre a concentração de fosfato ele vai se dever a um grande aumento, na verdade, na secreção de fosfato nos túbulos renais. E esse efeito ele é potente o suficiente para superar o mau aporte de fosfato através dos ossos. Inicialmente, o paratormônio ele vai aumentar a reabsorção na matriz óssea, ele vai levar cálcio para o líquido extracelular através da mobilização de osteoclastos e redução da atividade de osteoblastos. E tanto a matriz orgânica quanto a inorgânica vão ser reabsorvidas, o que vai levar a uma redução da massa óssea. E em experimentos com animais, isso já foi mostrado que a injeção de paratormônio ela aumenta a relação entre osteoclastos e osteoblastos nos ossos. Mas existe um outro hormônio que afeta os níveis plasmáticos de cálcio. E a gente vai falar dele só um pouquinho, só apenas para completar a ideia da regulação de cálcio, mas ele não tem nenhum efeito relevante a nível renal. A calcitonina ela é secretada pela tireoide e exibe efeitos opostos ao paratormônio. E seu papel é o de reduzir, quando necessário, a concentração de cálcio plasmático. A síntese e a secreção desse hormônio elas vão ocorrer nas células C, ou parafoliculares, entre os folículos da tireoide. O efeito mais imediato da calcitonina está ligado à redução da atividade osteoclástica, que vai reduzir a reabsorção e aumentar a deposição de cálcio nos ossos. O efeito mais prolongado se manifesta, na verdade, na inibição da formação de novos osteoclastos na medula óssea.
principal estímulo para controle da secreção de paratormônio e calcitonina são variações na concentração plasmática de sódio. As menores reduções nos níveis plasmáticos de cálcio aumentam a secreção de paratormônio. Essa linha tracejada ela se refere a uma redução crônica na calcemia, então sucessivas reduções, o que vai levar à hipertrofia da paratireoide para conseguir responder a essas alterações. E, ao mesmo tempo, aumentos na calcemia acima do nível fisiológico vão levar à liberação de calcitonina ao mesmo tempo em que é reduzida a secreção de PTH. E com isso a gente chega ao fim da nossa conversa sobre o controle de cálcio e fosfato, e eu espero que tenha sido útil para vocês.